Hare Krishna, Hare Bo, Hare Krishna. Bom dia a todos, Hare Krishna, Hare Bo. Então, hoje domingo, meu nome é Harenath Das. Vamos fazer a leitura. Quero agradecer o convite feito por Prabhu Paravyoma, que coordena esse programa das aulas ao vivo. Hoje, todos os domingos, como de costume, faremos a leitura de alguns versos do livro Chaitanya Charitamrita, que é a biografia nectária de Chaitanya Mahaprabhu, seus associados eternos. Então, vamos aqui invocar com o pranama do Panchatattva Mantra toda essa energia espiritual em 5 aspectos. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bom dia a todos. Estamos na segunda parte do Adi Lila, capítulo 7. Hoje vamos ler os versos 5 e 6. O título do capítulo é O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Essa figura aí que está na tela, o Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Então vamos lá. Primeiro verso, verso 5. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências a meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisundar Govindadeva Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais tutores, Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada e Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj. Agyananti Mirandasya Agyanajana Shalakaya Chakshuru Militando Jana Tasmai Shri Guravei Namaha. Reverências também a todos os Vaishnavas. Manchakalpatarubhyasta Kripa Sindhubhyai Vacha Patitapvanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Então, o verso 5 é o seguinte: Panchatattva ekavastu nahi kichu beda rasa swadite tabu vinida vibada. Tradução das palavras: Panchatattva, de 5 assuntos, ekavastu, são em 5, Nahi não há, Kichu nada, Beda, a diferença, raça doçuras, Aswadite, para saborear, Tabu, não distante, Nivida, variedades, Vibeda, diferenças. Tradução literal: espiritualmente, não há diferença entre essas 5 tattvas.
pois na plataforma transcendental tudo é absoluto. Não obstante, também há variedade no mundo espiritual. E a fim de saborear estas variedades espirituais, deve-se distinguir entre elas. Aqui é o autor, Srila Krishnadasa Kaviraja, que está aqui fazendo sua dissertação sobre essas verdades transcendentais acerca da encarnação de Chaitanya Mahaprabhu. Então, na primeira parte do Adi Lila, foi descrito aí, né, a questão do mestre espiritual, né, a questão da encarnação de Mahaprabhu. Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu não é diferente do Senhor Krishna no humor de Srimati Radharani. Foi descrito também a posição de Nityananda Prabhu, não diferente de Sr. Balarama. Foi descrita a posição de Advaita Acharya, não diferente de Mahavishnu. E agora ele começa a descrever essa questão mística do Panchatattva, né? Dessas 5 verdades transcendentais. Então, repetindo o verso, espiritualmente não há diferença entre estas 5 tattvas, pois na plataforma transcendental tudo é absoluto. Não obstante, não há variedade no mundo espiritual. Não obstante, também há variedade no mundo espiritual. E a fim de saborear estas variedades espirituais, deve-se distinguir entre elas. Tradução significado dado por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Em seu comentário Anubhashya, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura descreve o Panchatattva como se segue. O energético supremo, a personalidade de Deus, manifestando-se em 5 espécies de passatempo, aparece como o Panchatattva. Na verdade, não há qualquer diferença entre eles, pois estão situados na plataforma absoluta. Porém, manifestam diferentes variedades espirituais, desafiando os impersonalistas a saborear diferentes espécies de humores, raças. Nos Vedas se diz que Parasya Shakti Vivideva Shiruyate. As variedades de energia da Suprema Personalidade de Deus são conhecidas de formas diferentes. Esta afirmação dos Vedas dá a entender que há variedades eternas de humores ou sabores do mundo espiritual. Sri Gauranga, Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Garadhara e Sri Vasa estão todos na mesma plataforma, mas, ao se fazer distinções espirituais entre eles, deve-se compreender que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a forma de um devoto, Nityananda Prabhu aparece sob a forma de mestre espiritual do devoto, Advaita Prabhu é a forma da encarnação de um Bhakta devoto, Gadadhara Prabhu é a energia de um Bhakta e Srivasa é um devoto puro. Assim, há distinções espirituais entre eles. É engraçado e incrível porque é peculiar, né? Essa encarnação de Chaitanya Prabhu, ela é diferente de tudo, né? Do que você... Normalmente os avatares, né? Realmente eles são bem diferentes uns dos outros. Mas em seus aspectos assim, de análise de suas energias espirituais, parece haver assim, certa coerência, né? Certa repetição, assim, como Rama e Lakshmana e Sita Devi, né? Você tem Krishna e Balarama, né? E Radharani e outros avatares, né?
Mas essa questão do Panchatattva é única, né? É única nesses avatares, né? Nada igual, não tem nada igual. Então, realmente, nesse capítulo aqui, o Krishnadas Kaviraja, ele realmente começa a explicar o que é o Panchatattva, né? Realmente é inconcebível para a mente dos impersonalistas, né? Essa questão da variedade. Como é dito, o prazer está na variedade. O mundo espiritual é a fonte onde existe a fonte única de prazer, né? Srimati Radharani. Existe o desfrutador original, o Senhor Krishna, né? Então, essa variedade desses aspectos de raças, né? Elas existem no espiritual e quando se manifestam na encarnação de Chaitanya Mahaprabhu é mais proeminente ainda, né? Então, essa análise é importantíssima para compreendermos esses aspectos. E parece que a gente pode ler e parece que, nossa, mas parece que é tudo igual, né? A encarnação é a forma de um devoto, a encarnação de um devoto, o devoto puro, é o mestre espiritual do devoto. Então parece que tudo é bhakta, né? Parece que existe uma igualdade, como diz aqui no verso, né? Não obstante, há variedade. Então, vibeda, né? Esse beda diz a diferença, né? Não há. Parece que não há. Nahikche beda, parece que não há diferença. Mas existe vibeda, a variedade de raça, de sabores, que diferenciam esses 5, né? E deles brotam os diferentes árvores, né? Que vão ser descritas adiante, né? A trepadeira de serviço devocional é como está descrito. Toda essa árvore da Bhakti Yoga, de cada um surge um ramo diferente, né? Então é infinito, né? É infinito essa variedade de humores, sabores e mistura entre elas, né? Então aqui é descrito, né? O Bhakta Rupa, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Bhakta Swarupa, Sri Nityananda Prabhu, e o Bhakta Avatara, Sri Advaita Prabhu, são descritos como a própria Suprema Personalidade de Deus, sua manifestação imediata e sua expansão plenária, e pertencem todos à categoria de Vishnu, né? Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, Swayam Bhagavam, Nityananda Prabhu, sua primeira expansão, e aqui Bhakta Avatara, né? O seu avatar Mahavishnu. Então existe essa, nos capítulos anteriores, quando foi descrito a verdade sobre Nityananda Prabhu, foi dissertado isso. Vem Krishna, né? Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus original, Rupa. Vem Balarama, Swarupa, e depois a sua expansão Chatvyuha, aí vem Narayana, aí vem Dvitya Chatvyuha, segunda expansão, e depois vem os Mahavishnus, né? Então a Advaita está dentro dessa categoria de Mahavishnu. Então você tem aí o Bhakta Rupa, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, o Bhakta Swarupa, Nityananda Prabhu, e Bhakta Avatara, Sri Advaita Prabhu. Então eles estão todos na categoria de Vishnu Tattva, né? Essa verdade, eles não são diferentes, eles são a própria suprema personalidade de Deus, mas existem características que as diferenciam, né? São descritos como a própria suprema personalidade de Deus, sua manifestação imediata e expressão plenária, e pertencem todos à categoria de Vishnu. Embora as energias espiritual e marginal da suprema personalidade de Deus não sejam diferentes da suprema personalidade de Deus Vishnu, elas são sujeitos predominados, ao passo que o Senhor Vishnu é o predominador. Sendo assim, embora estejam na mesma plataforma, aparecem de maneiras diferentes a fim de facilitar o saborear de doçuras transcendentais. Na verdade, contudo, não há possibilidade de um ser diferente do outro, pois o adorador e o adorável não podem
separar-se em nenhuma fase. Na plataforma absoluta, não se pode compreender um sem o outro. Então, quando tratamos de assuntos espirituais, temos que lidar com um aspecto absoluto da verdade. Nas questões, quando lidamos com questões deste mundo material, temos sempre que considerar as questões relativas, né? Como Einstein diz, tudo é relativo, né? Relatividade. Então, no mundo espiritual, tudo é questão absoluta. Mas também não podemos entrar também nessas em algumas questões assim embaraçosas e pensarmos que, como alguns dizem, que espiritualmente tudo é tudo e nada é nada. Isso aí é uma filosofia muito superficial, né? Então, embora digamos assim que não há diferença entre eles, né, em questão absoluta, porém existe variedade no mundo espiritual, existe variedade na questão transcendente, né? Então, para facilitar a apreciação do Senhor Krishna, sua apreciação de sabores e raças, suas lilas, né? Seus passatempos, suas brincadeiras. Então existe uma infinidade de variedade. Não há essa questão de que é uma energia só, única, como o Brahman pessoal, né? Que não há variedade. No mundo espiritual há mais variedade que no mundo material, né? Porque lá a questão absoluta, tudo é transmutável, né? Tudo é pessoa, tudo tem uma personalidade, né? E tudo tem uma interatividade com esse centro, né? Tudo tem uma interatividade com o centro absoluto, né? Então, o centro absoluto é o próprio Senhor Krishna, né? E as suas variedades de energias que interagem com os seus devotos, né? E os seus devotos têm todos uma posição constitucional, né? Para servir, né? E dentro desse serviço há uma infinidade de variedades e essa infinidade de variedades interagem entre si, né? Então, um devoto interage com o outro, né? E ali há trocas, né? De mais variedades e assim infinitamente. Então, não seria diferente quando Chaitanya Mahaprabhu vem a este mundo. Quando Chaitanya Mahaprabhu vem a este mundo, ele traz sua morada transcendental, seu Dhamma sagrado. E Navadvipa é o seu Dhamma sagrado. Em Navadvipa existe toda essa interatividade. Onde o Senhor Krishna vai é o mundo espiritual, né? Não há diferença, né? Essa é a questão absoluta. Existe a Vrindavana Dham espiritual, existe Jagannatha Puri espiritual, existe onde o Senhor Chaitanya, onde o Senhor Krishna, eles tocaram neste mundo. Ali não é mundo material, é mundo espiritual, né? Então, quando o Senhor Chaitanya vem, ele vem com suas energias, ele vem nesses 5 aspectos. E para interagir com esses 5 aspectos, existe uma infinidade de sabores e raças. Vamos aqui ler o próximo verso, que é o verso 6. Panchatattvamakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Panchatattva Atmakam, compreendendo os 5 assuntos transcendentais. Krishnam, ao Senhor Krishna.
Bhaktarupa, sob a forma de um devoto. Swarupakam, sob a expansão de um devoto. Bhaktavataram, sob a encarnação de um devoto. Bhaktakyam, conhecido como devoto. Namami, ofereço minhas reverências. Bhakta Shaktikam, a energia da Suprema Personalidade de Deus. Tradução literal: deixai-me oferecer minhas reverências ao Senhor Sri Krishna, que se manifesta em 5 formas. Como um devoto, Chaitanya Mahaprabhu. Expansão de um devoto, Sri Nityananda Prabhu. Encarnação de um devoto, Advaitacharya. Devoto puro, Gadadhara. E energia devocional, devoto puro, Shrivasa. E energia devocional, Gadadhara, que não é diferente de Srimati Radharani. Significado dado por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Nityananda Prabhu é a expansão imediata de Sri Chaitanya Mahaprabhu como irmão dele. Ele é a bem-aventurança espiritual personificada de Saksityananda Vigraha. Seu corpo é transcendental e pleno de êxtase em serviço devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, é chamado Bhaktarupa, a forma de um devoto. Então, o Sr. Chaitanya, que não é diferente do Sr. Krishna, ele vem a este mundo como um devoto, como um Bhaktarupa. Ele vem na forma de um devoto. Isso foi explicado nos capítulos anteriores, né? Das suas missões, né? A missão externa e a missão interna, as missões aparentes, a missão confidencial, né? As razões confidenciais para o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu foi descrito nos capítulos anteriores. Por que ele vem como um devoto, né? Então, esse Bhaktarupa, Chaitanya Mahaprabhu, vem como um devoto, né? Ele vem como um devoto para saborear os humores de Srimati Radharani, né? O humor de Srimati Radharani, que como experimentar como o que é um devoto, né? Chaitanya Prabhu vem como um devoto de si mesmo, devoto de Sri Krishna, mas para saborear este humor, ele vem com a tez dourada de Srimati Radharani. Então, existe toda essa apreciação desse humor de Srimati Radharani por parte do Sr. Krishna. Então, quando o positivo se une ao negativo, alguns dizem, né, algumas correntes filosóficas, elas dizem que quando o positivo e o negativo eles se unem, há uma certa estabilidade, né? Há uma certa estabilidade dentro das energias espirituais. Mas, para os Gaudiya Vaishnavas, quando o positivo e o negativo se unem, há um curto elétrico, né? Quando se une o negativo com o positivo, há um curto, né? Então, quando se une a energia, o potente e a potência, né? Quando se unem a energia com o energético, né? Quando se une o Sr. Krishna com o Srimati Radharani, aí há uma expansão, né, do prema, há uma expansão do amor puro por Deus. Então ele se distribui quando o positivo se une ao negativo, quando Chaitanya Mahaprabhu aparece, que é Krishna no humor de Srimati Radharani com sua tez dourada. Então ele tende a se expandir, ele tende a se distribuir a si mesmo, a todos, né? Então quando há um curto, né, todos que estão próximos, né, podem ser afetados por essa energia, né? Então quando essa energia se expande, né? Então quando o Sr. Krishna vem, o humor de Srimati Radharani na forma de Bhaktarupa, na forma de um devoto,
Chaitanya Mahaprabhu, a tendência é ele distribuir a si mesmo, né? Ele distribuir o amor puro por Deus a todos. Então, não importa quem é qualificado ou não, todos ali vão receber um choque, né, dessa realidade suprema, dessa verdade absoluta. Então, esta, no aspecto como Yuga Avatar, né, Chaitanya Mahaprabhu vem para inaugurar o sacrifício, Yagya, né, o sacrifício da era de Kali prescrito, né, como está no Srimad Bhagavatam e outras escrituras. Kalauta Didari Kirtana, esse Kalau, essa era de Kali, Kalauta Didari Kirtana. Então, o sacrifício determinado para a era de Kali é o cantar do santo nome, Kirtana. Então, esse é o aspecto de Yuga Avatar, Chaitanya Mahaprabhu. Mas o aspecto confidencial, que ele vem como um devoto, como Bhaktarupa, né? Como um devoto de si mesmo, como um discípulo de si mesmo, buscando a si próprio. Esse é o Amor Srimati Radharani, que está sempre em busca do Senhor adorável, do Senhor Krishna, né? Correndo pelas florestas de Vrindavana, às margens do rio Amuna. Este é o Amor Srimati Radharani. Então, quando Chaitanya vem, ele vem nesse humor, ele vai estar buscando como um louco, correndo às margens do oceano de Jagannath, de Puri Dhamma, né? Correndo por Navadvipa, depois que ele volta de Gaya enlouquecido, ou indo a Vrindavana, correndo às margens do rio Amuna, como louco, buscando Krishna. Ele coloca suas falas como se fossem de Srimati Radharani, né? Ele entra no seu humor, ele se coloca como Srimati Radharani. Então, continuando aqui, Chaitanya Mahaprabhu, portanto, é chamado Bhaktarupa, a forma de um devoto. E Sri Nityananda Prabhu é chamado Bhakta Swarupa, a expansão de um devoto. Então, como nos aspectos absolutos, quando você tem Krishna e sua expansão, primeira expansão, que é Balarama, na vinda de Chaitanya Mahaprabhu, vem Chaitanya como Bhaktarupa, e sua expansão de devoto, como Nityananda Prabhu, como Bhakta Swarupa. Shri Advaita Prabhu, a encarnação de um devoto, é Vishnu Tattva e pertence à mesma categoria de Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu. Há também diferentes espécies de Bhaktas, ou devotos, nas plataformas de neutralidade, servidão, amizade, paternidade e amor conjugal. Devotos como Shri Damodara, Shri Gadadara, Shri Ramananda são diferentes energias. Isto confirma o Sutra Védico, Parasya Shaktir Vivideva Shiruyate. Todas essas categorias de Bhaktas tomadas juntas constituem Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. As glórias a Srila Prabhupada. Então, a questão Hare Krishna, Marcos Maria Branquinho Haribol, para Vyomandasa Haribol, reverências. Haro Harinat, na semana foi falado que devemos atuar no polo negativo para atrair o positivo. O senhor confirma? Sim. Esse é a posição de Srimati Radharani, né? Não confundir esse negativo no modo pejorativo, né? Mas no modo de se colocar numa forma assim, aparentemente assim, de grande dânia, como Bhaktivinoda Thakura diz no Sharanagati. Esse dhamma, essa humildade aparente, né? Esta constitucional posição de servo, né?
essa posição negativa, né? Como Shrimati Radharani se coloca, né? Ela é uma energia, Radharani Shakti, ela é uma energia, Ananda, do Senhor Krishna, né? A personificação da energia de prazer de Krishna. Então ela se coloca nessa posição de estar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a serviço, querendo agradar, querendo dar prazer a Krishna. Então ela se coloca nessa posição, ela é essa posição, né? Que ela se coloca nessa posição. Ela é essa personificação desta energia para dar prazer a Krishna, né? Para servir a Krishna. Então, nós da Gaudiya, somos Gaudiya Vaishnavas, não somos só Vaishnavas, somos Gaudiya Vaishnavas, porque atuamos no humor de Gaura, no humor de Chaitanya Mahaprabhu de Gaura. Né? E o humor de Chaitanya Mahaprabhu é o humor de Shrimati Radharani. E o humor de Shrimati Radharani é se colocar nesta posição negativa, porque o negativo atrai o positivo. E Chaitanya Mahaprabhu é a própria união, esta união aí, temos aí nessa figura, né? O Panchatattva e acima do Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna, Radha Govinda, Radha Madhava, que é esse humor de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então nós louvamos tanto Shrimati Radharani, dizendo que ela é a fonte de toda misericórdia, de toda compaixão, é ela que coloca todas as almas a serviço do Senhor Krishna, né? Ela não tem esse tipo, às vezes, né, nas lilas, ela um pouco, ela tem um humor de ciúme, né? Ou de raiva, né? Com relação a Chandravali, que é sua opositora nos passatempos transcendentais, mas Shrimati Radharani é aquela que ela ocupa todos o serviço ao Senhor Krishna, né? Ela ocupa todos. E ali ela tem as suas Ashtasaktis, né? Ashtasaktis, as suas amigas principais, como Lalita Devi, que coloca a serviço Rupa Manjari. E Rupa Manjari não é diferente de Rupa Goswami. Então, na nossa linha de sucessão discipular, vinda de Chaitanya Mahaprabhu, estamos todos nesse humor, né? Nesse humor de se doar, né? De querer não afastar esse aspecto egoísta, né? Eu estou buscando a minha liberação, essa mukti. Estou buscando esta liberação espiritual. Não, o humor da escola Gaudiya Vaishnava é querer que todos se libertem, né? Como Bhaktivinoda Thakur diz, aquele que é o iniciante, o Kanishta Dikari, ele pensa que ele é um devoto puro. Ele pensa que ele é o Tamadikari. E que todos os outros são Kanishta, são neófitos, né? Mas o Tamadikari, ele é o contrário. Ele pensa que ele é um Kanishta e que todos são o Tama. E então, nosso humor tem que ser sempre esse, né? Nos considerando inferiores a uma palha na rua, né? Isso é um aspecto negativo, né? Chaitanya Prabhu diz isso, que devemos nos considerar inferiores a uma palha na rua, mais tolerantes que uma árvore, e não buscar o nosso reconhecimento, e sim dar reconhecimento a todos os outros. Como tem aquela oração de São Francisco, né? É mais compreender que ser compreendido, né? Esse é o humor, né? Esse é o humor. Mais amar que ser amado, né? Esse é o humor negativo, né? Como Rupa Goswami diz no início do Bhaktirasamrita Sindhu, ele se considera muito inferior, né? Mas ele diz assim, né? Ele se considera uma pessoa impura, né? Rupa Goswami. Imagina, né? Ele diz assim, mas mesmo uma pessoa impura pode acender o fogo que vai purificar o ouro. Então ele diz, mesmo uma pessoa impura, ela pode falar coisas que levem à purificação de outros, né? Então este é o humor, né?
Esse é o humor do Gaudiya Vaishnava. Ele não busca o reconhecimento, mas ele quer dar todo o reconhecimento às outras pessoas. Tem que ser mais tolerante que uma árvore e mais humilde que uma palha na rua. Srimati Radharani, ela tem esse humor, né? Ela diz assim, né? Que as pessoas me acusam de eu ter algum relacionamento, né? Um relacionamento impróprio com o Senhor Krishna, né? Aí ela diz, poxa, mas quisera eu ter algum relacionamento com o Senhor Krishna, né? Eles me acusam de ter um relacionamento inadequado com Krishna, mas eu queria ter esse relacionamento, né? Mesmo que inadequado com Krishna. Então Srimati Radharani se coloca na posição mais humilde. Na verdade, ela é maior associada do Senhor Krishna, é maior devota do Senhor Krishna. Ela é a própria energia do Senhor Krishna, ela não diferente do Senhor Krishna. Então ela se coloca nessa posição, eu não tenho nenhum relacionamento com Krishna, quisera eu ter, né? Então, é sempre se colocar nessa posição, né? Alcançar esse humor é dar cabo do falso ego, justamente, né? É demolir os pilares do ego. Somente quando anulamos completamente esse humor de exploração, vemos esse mundo e queremos explorar esse mundo. Queremos ser desfrutadores. Queremos ser servidos e não servir, né? Quando nos colocamos na posição de servos, né? Aí sim nós temos que abrir mão de muitas camadas e camadas de ego, né? Muitas camadas e camadas de ego, de falso orgulho, né? Tem um filme que agora eu esqueci, Pulp Fiction, né? Que o cara diz assim, quantas vezes o orgulho o impediu de fazer o que é certo, né? Então é justamente isso, às vezes nos sentimos, empinamos nosso nariz, né? E nos colocamos numa posição assim, não queremos nos colocar numa posição de servos, né? Parece que, não vou me rebaixar, né? Não vou me rebaixar essa posição. Nossa, eu estou aqui num grau mais elevado, eu já estou muito avançado. Se você pensa assim, é que você não está, justamente não tem nenhum avanço no seu coração. Só tem mais camadas ilusórias de Maya, né? Onde você acha que é uma pessoa muito evoluída espiritualmente, onde você acha que, eu sou uma pessoa digna de respeito, eu sou uma pessoa digna de ser servida, olha como é que eu alcancei essa posição tão elevada. Nossa, se você está pensando assim é porque você está muito no início ainda, né? Está muito no início. Sanatana Goswami, o irmão de Rupa Goswami, imagina, né? Sanatana Goswami, ele era em Jagannatha Puri, ele era tido pelos os muçulmanos, assim, ele era tido por alguns, ele era tido como Rupa Goswami e Sanatana Goswami, assim como Haridas Thakura também, né? Eles vinham de origem ou tinham algum relacionamento com os muçulmanos, né, da época, né? Eles eram tidos pelos hindus como pessoas inferiores, né? Como pessoas inferiores. E Sanatana Goswami, né, ele não podia entrar no templo de Jagannatha, né? Então você vê assim, quem pode ir em Puri, né, Jagannatha Puri, ali fora no portão Sinha, né, tem um pilar, né, que é o Garuda, né? O pilar com Garuda em cima, né? Chaitanya Mahaprabhu ficava ali com seus devotos. Tem até um passatempo quando Chaitanya Mahaprabhu está do lado desse pilar, né, dessa coluna, e uma mulher sobe em suas costas e se apoia neste pilar, né? Então Chaitanya Mahaprabhu ficava ali do lado de fora. Mas por quê? Porque ali tem a visão de uma forma de Jagannatha, né?
uma forma funcional de Jagannatha. Então, Chaitanya Mahaprabhu ficava ali do lado de fora porque seus discípulos não podiam entrar, né? Chaitanya Mahaprabhu entrava, né, no templo muitas vezes, mas quando estava acompanhado dos seus discípulos, ele ficava ali. E até hoje essa distinção, né? Ali dificilmente um ocidental consegue entrar, né? E naquela época, como não tinha ocidentais, né, não podiam entrar essas pessoas que eram consideradas inferiores, matchless, né? Então, Sanatana Goswami, Rupa Goswami não podiam entrar. Sanatana Goswami, ele não podia nem passar, quando ele estava sozinho, né, sem Chaitanya Mahaprabhu, né, ele nem podia passar em frente ao templo, imagina, né? Não era, seria açoitado, né? Então ele dava a volta, naquela época, pela praia, pela areia da praia. E no verão as areias eram muito quentes, né? E os seus pés ficavam cheios de bolhas devido a essa temperatura excessiva da areia. Então imagina só, né? Sanatana Goswami, que Rupa Goswami considerava o mestre, seu mestre espiritual. Sanatana Goswami, essa posição elevadíssima, né? Então se considerava assim, né? Se colocava nessa posição tão humilde, uma posição tão humilde que é inconcebível para nós, né? Determinar o tamanho de sua humildade, né? De seu, essa desvinculação desse ego, né? Rupa Goswami, certa feita, ele nem queria usar, né, a Tulasi, né, no pescoço, a Tulasi Mala, ele nem queria usar, né, porque ele se considerava muito inferior, ele se considerava desqualificado para usar esses emblemas, né, Vaishnavas. Imagina só, né? Inexiste qualquer ego, né, nesses devotos, né? Como Srila Prabhupada, né? Imagina Srila Prabhupada, também humildade que se colocava, né? Quando veio para o Ocidente, né? É um devoto puro e não ficou ali, né? Se colocando o nariz empinado, ó, eu sou um grande mestre espiritual da Índia, né? Eu sou um devoto puro, eu sou muito avançado, por favor, me reverenciem, me adorem. Pelo contrário, ele foi ali no início e até o fim de sua vida, né? Servindo aos devotos. Né? Então, imagina a posição dessas almas. Né? Então, é um tapa em nosso rosto, né? Para que nós, abandone esse ego, né? Que você se considerando algo, né? Considerando que você tem algum tipo de avanço, né? Então, temos sempre que nos colocar. Quem leu Sharanagati de Bhaktivinoda Thakura, também aquilo ali é o demolindo os pilares do ego, como o Gurudeva falava, né? Para demolir os pilares do ego, você tem que ler Sharanagati, tem que ouvir as canções de Sharanagati, para você compreender, né, qual é a verdadeira natureza dessas camadas, né? Isso aqui tudo camadas de ego, né? Dessa energia material, dessa energia mundana. Então, desvinculando-se disso tudo, né? É um exercício constante, né, que devemos fazer, né, no nosso sadhana diário, né? É desvincular o que é o eu, né, verdadeiro, o que é esse falso ego, né, essas camadas infinitas de vidas e vidas de identificação errônea, né, com esse mundo, com esse corpo, com tudo que é vinculado a ele. Então, removendo, né, essas camadas, né, é como um ator, né, o Marcos Maria Branquinho sabe disso, né? Às vezes o ator, ele, em certas apresentações, ele coloca tanta maquiagem, né? Como um palhaço, né? Coloca tanta maquiagem, né? Aquela decoração toda, né? E ali ele vive um personagem, né?
E nós vivemos vários personagens, né? Em várias vidas, vivemos vários personagens. Mas existe certo momento que devemos pegar aquele demaquilante, né? Aquele removedor, né? De maquiagem e tirar a máscara, né? Tirar a máscara e olharmos no espelho da vida espiritual, né? No espelho da vida, e vemos quem realmente nós somos, né? Esse é o verdadeiro exercício, né? Para remover e reconhecer a verdadeira natureza do eu, a verdadeira natureza da alma como um servo eterno de Krishna, né? Não há outra maneira, não há outro aspecto, né? Então, temos que, nessa era de Kali, né, seguir os passos desses grandes Vaishnavas, seguir os passos dos Panchatattva, orar muito para o Panchatattva, né, que eles são a verdadeira objeto de adoração para nós, né, almas que estamos caminhando, né, a passos cambaleantes nessa vida espiritual, passos vacilantes nessa vida espiritual. Então temos que seguir os passos dos Vaishnavas, dos devotos puros, ouvir suas palavras, né? Mas sempre não colocarmos como o Sharanagati, rendição, entrega, né? Como Bhaktivinoda diz, né? Orando e orando para Krishna, né? Neste humor de Srimati Radharani, nesse humor negativo, para atrair o positivo. Então, temos sempre que ter isso em mente, né? Ler as escrituras, né? Com o coração aberto, né? O Parangurudeva dizia, né? Quando o teu coração se curvar, né? Olha que frase bonita, né? Quando o seu coração se curvar perante o altar, né? Não é, quando não é mais o corpo que estará se curvando, né? Quando o seu coração se curvar, né? Aí você vai poder estar associado àquele grupo aquele grupo de devotos pelo qual todos estão de mãos postas, orando, né? E onde você nunca poderá ser o mestre, né? Não querer ser o mestre, né? Como diz, né, na oração, mais ouvir que ser ouvido, né? Nunca querer ser o mestre, querer sempre ser o discípulo, que todo mestre é um discípulo, né? Então, se colocar nesse associado aquele grupo pelo qual estaremos sempre de mãos postas em prece, né? Sem querer um ser superior ao outro, somente na vinculação de serviço, né? Mas nunca querer se julgar superior ao outro, né? Nunca querer ter inveja, né? Nunca querer ter ciúmes, né? Nunca querer roubar a posição de outro, né? Sempre ter em mente o coração aberto, assim entrará todo o avanço vai começar a surgir, né? A trepadeira da devoção começa a brotar no coração do devoto, da alma rendida, daquela alma sincera, né? Então, regando essa semente Bhakta Lacta Bidya, né? com lágrimas de sinceridade, com lágrimas de reconhecendo que eu não sou nada, né? Reconhecendo que, como eu estou longe, como eu passei vidas e vidas, né? Longe do Senhor, né? Como eu passei vidas e vidas querendo desfrute, né? Pessoal, me incorri em tantos tipos de papa, quantos tipos de pecados, né? Quanta coisa errada, né? Eu fiz nessa vida e em outras vidas. Estou nesse mundo sofrendo devido às minhas próprias atividades, né? Devido às minhas próprias a minha própria natureza de explorador desse mundo, sendo uma pessoa delinquente, sendo uma pessoa que não mediu esforços
para adquirir riquezas, para adquirir desfrute material, sendo desonesto, né? Então, orando a Krishna, né? Haribol, Haribol, né? Orando a Krishna, orando ao Panchatattva, Haribol, perdoai-me, Senhor, porque sou um pecador, né? Estamos colocando na posição de humildade, né? Tolerância e respeito. Podemos, assim, algum dia obter a misericórdia dos devotos puros, obter a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, de Srimati Radharani, do Senhor Krishna, do Senhor Jagannatha, do mestre espiritual. Então, nos colocamos nesta posição de humildade, né? Porque diz assim, né, que nosso livre-arbítrio é extremamente limitado, né? Extremamente limitado neste mundo material, né? Então, o que podemos fazer, né, para mudar o foco desta visão materialista, né? Quando nosso olhar se volta para a vida espiritual, né? Essa é a verdadeira opção do arbítrio, né? Essa é a verdadeira posição. Ou servimos a Krishna, ou não servimos, ou servimos a esse mundo, né? Esse é o livre-arbítrio, é a única escolha, né? Ou vamos servir a Maya, ou vamos servir a Krishna, né? Quando servimos a Maya, é que queremos que sermos servidos, queremos que as pessoas nos sirvam, queremos que esse mundo seja feito para nós, né? Queremos ser os senhores desse mundo, né? Quando servimos a Krishna, nos colocamos na posição de servos e nos colocamos na posição entendendo que o Senhor Krishna é o único desfrutador, né? E que a nossa verdadeira felicidade vem quando servirmos a Krishna, quando servimos a Deus, quando servimos a Srimati Radharani, quando servimos aos seus devotos puros, seus associados eternos. Quando nos entregamos de coração e alma, quando abrimos o nosso coração para que esse mundo espiritual possa entrar, se manifestar, né? Quando conseguimos assim, né, que algum associado eterno nos pegue pelas mãos, né? Nos pegue pelas mãos e nos leve, né, a algum lugar onde possamos ali executar algum serviço. Então, quando algum serviço nos é oferecido, devemos ficar muito agradecidos. Devemos ficar muito agradecidos porque é muito raro alcançar o serviço devocional. É muito raro obter alguma oportunidade de serviço devocional nesse mundo, né? Nesse mundo material, não só na era de Kali, nesse mundo material. Então, quando algum associado, alguém vinculado, algum devoto, nos pega pelas mãos e nos leva a algum tipo de serviço, devemos ficar extremamente honrados, né? Devemos ficar extremamente comovidos com essa oportunidade, né? E executar o serviço na maior boa vontade possível, né? Uma boa vontade possível, orando para que vidas e vidas possamos estar associados aos devotos. E como Bhaktivinoda Thakura diz, né, que eu não quero. Bhaktivinoda Thakura fala no Sharanagati, ele diz: ora, o que adianta eu nascer como o Senhor Brahma se eu nascer no lugar onde eu não posso executar serviço devocional? Mas que eu nasça como um cachorro, né, na casa de um devoto, né, para que eu possa comer os restos dos seus alimentos, né? Então essa é a verdadeira visão, né? A verdadeira visão. Não importa em que estágio eu possa aparecer nesse mundo material, e não importa em que posição eu possa aparecer nesse mundo material, mas que me seja oferecido algum tipo de serviço, algum tipo de associação com os devotos, que eu nasça perto de um templo, que eu possa ter a associação dos devotos, que eu possa saborear a prasada, que eu possa ouvir Krishna Katha. Essa é a verdadeira oração. Essa é a verdadeira oração, né?
não buscando avanço, né? Eu não quero nenhum tipo de avanço, né? Eu não quero nenhum tipo de avanço. Eu quero simplesmente, eternamente, ouvir os passatempos do Sr. Krishna. Eu quero eternamente tocar a poeira dos pés dos devotos puros, devotos transcendentais. Eu quero saborear os remanescentes da pressada que foi oferecida ao mestre espiritual. Eu quero ouvir, né, os passatempos dos devotos puros. Temos sempre que dar uma pausa no mundo material, né? Então, apertar o botão de pausa, né, materialista, né, que tem na nossa mente. Né? Nossa mente está assim o tempo todo, né? Não para, né? Então temos que dar uma pausa. Mente, por favor, dê uma pausa nesse modo materialista de ser, né? Por favor, né? Para que eu possa enxergar as coisas como verdadeiramente são, né? Neste mundo. Então, estamos chegando aí ao finalzinho da aula. Vamos reler aqui os dois versos. O verso 5 e o verso 6 do capítulo 7 do Adi Lila, titulado O Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos. Verso 5. Espiritualmente não há diferença entre estas 5 tattvas, pois na plataforma transcendental tudo é absoluto. No obstante, também há variedade no mundo espiritual. E a fim de saborear estas variedades espirituais, deve-se distinguir entre elas. Verso 6. Deixe-me oferecer minhas reverências ao Senhor Sri Krishna, que se manifesta em 5 formas: como um devoto, expansão de um devoto, encarnação de um devoto, devoto puro e energia devocional. Então, esse capítulo aqui é extremamente nectário. O Sri Chaitanya Charitamrita, ele é assim sui generis, né? Srila Prabhupada, ele colocou, né, que existe uma sequência de livros, né, de estudo. Então, primeiro devemos ler o Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita. Depois devemos ler Srimad Bhagavatam. E, por conseguinte, devemos ler o Chaitanya Charitamrita. Né? Então, existe uma sequência. Mas, embora esse livro aqui seja assim extremamente confidencial, tem muita coisa que é extremamente confidencial que não se deva muitas vezes ser revelado ao público em geral. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, esses tópicos são revelados, né? Mesmo assim, esses tópicos foram revelados e Srila Prabhupada revelou isto ao mundo, né? Revelou a nós, né, que estamos tão desqualificados, mas pelas instruções contidas aqui, dadas por Srila Prabhupada, por Bhaktisiddhanta, somos capazes de talvez compreender alguma coisa. Fernando Araújo, é tudo verdade, é muito bonito, mas a gente que vive no dia a dia sempre estamos preocupados pela sobrevivência, dinheiro curto e a falta de emprego. Com certeza, né? Com certeza. O problema é quando isso se torna a nossa meta última. Quando a meta última se torna a busca por dinheiro, né? Aí sim existe algum problema. Né? Não há mal nenhum, né? em se ter dinheiro, né? Em se trabalhar, ou estar nessa busca, nessa luta diária, né? Por sobrevivência. Né? O problema é quando o foco principal se torna isso. Né? Então, quando servimos a Sr. Krishna, quando dedicamos parte ou totalidade da nossa vida a servir a Krishna, né?
assim, essa ansiedade, né, ela diminui um pouco, né? Ela diminui um pouco. Então, quando a meta última da vida é servir a Krishna, né? Quando no coração da pessoa se torna isso, essas misérias materiais, né? Elas se tornam esses grilhões, né? Esses, esses, essas misérias materiais, né? Essa ansiedade material, ela é aliviada dentro da nossa mente, né? É claro, né, que se nós vivermos somente pensando em alcançar prestígio material ou ascensão material, isso é a grande doença desse mundo, né? Isso é a grande doença. Srila Prabhupada, certa vez, foi no Japão, né? E ele foi numa grande empresa, ele foi lá pedir uma doação que ele queria fazer a edição de um livro, né? De alguns livros. E nessa empresa haviam vários executivos, né? E Srila Prabhupada, um jovem, né, se aproximou de Srila Prabhupada, né? E começaram a conversar, né? Existia lá um tradutor, né? E Srila Prabhupada perguntou, né, qual a sua meta última da vida, né? E anteriormente, né, todos aqueles executivos daquela grande empresa, eles haviam dado para Srila Prabhupada esses cartões, né, de apresentação, né? Esses cartõezinhos com o nome, né, com a função. E estavam todos ali na mão de Srila Prabhupada, né? Aí, quando o Srila Prabhupada fez essa pergunta, qual é a sua meta última da vida, né? Aí ele pegou esses cartões, né, que estavam na mão de Srila Prabhupada e ele foi empilhando, né, na sequência das funções de executivos, né, mais graduados, né, até chegar no cartão do presidente da empresa. E esse jovem colocou o seu cartão acima do cartão do presidente da empresa, né? A gente dá para entendeu, né, que a sua meta última da vida era alcançar uma ascensão dentro da empresa, uma ascensão material, né? Não há mal nenhum em a pessoa querer isso, né? Desde que ela tenha em mente assim, né, que ela também quer usar isso, né, não só para desfrute pessoal, mas ela quer usar isso para poder servir melhor a Krishna, né? E aos poucos ela vai removendo esse apego material e vai, como Srila Bhaktivinoda Thakura, né? Que já citei várias vezes, né? Ele dizia, agora o meu emprego não é eu não estou trabalhando para mim, né? Estou trabalhando para Krishna. Então Bhaktivinoda Thakura, embora ele fosse um proeminente magistrado na Índia britânica, né? E ele tinha um bom salário, né? Ele tinha um bom salário, né? Ele não buscava aquilo como meta última da vida, não era buscar o dinheiro, né? O dinheiro era uma consequência e esse dinheiro era usado para o serviço a Krishna, né? Ele dizia, eu estou trabalhando para Krishna, né? Não estou trabalhando para os ingleses, né? Estou trabalhando para Krishna. E com esse dinheiro eu uso para imprimir livros, para fazer várias coisas, né, a serviço de Krishna, né? Ele dizia, a minha casa não é mais a minha casa. A minha casa é a casa de Krishna. Essa família é a família de Krishna. Estou servindo aqui nesta casa de Krishna, né, onde tem devotos de Krishna. Né? Minha casa é um templo, não é minha casa. Então essa desvinculação, né, esse ego, tudo é a maneira como enxergamos a vida, né? Tudo é a maneira como enxergamos. Então quando temos como meta última da vida simplesmente metas materiais, né? Então, cada vez menos temos apego ao que é o espiritual. Quanto maior o apego ao material, menor o apego ao espiritual, né? Mas há como equilibrar essas duas coisas, né? Isso diminui a ansiedade, né? Diminui a ansiedade, né? Diminui o sofrimento nesse mundo material, né? Isso é científico, né? Então, quanto mais buscamos a matéria, mais nos enredamos na ansiedade, no sofrimento. Então,
É assim com os devotos que já ocupam posições, né, que já ocuparam posições prominentes no material e conseguiram se desvincular, né, do apego material. Marcelo Magalhães, Krishna, além de ser o tudo, ele também poderia ser o nada, tipo como um vácuo quântico. Pô, Marcelo Magalhães, esse é o Parikshit Maharaj. Ele faz perguntas assim muito complexas, né? Então, assim, quando eu disse assim, o tudo, algumas filosofias dizem assim, né? O tudo é tudo, o nada é nada, né? O Krishna, ele mesmo nesse aspecto dele ser nada, ele ainda é alguma coisa, né? O Brahman é tido como o Nirvana, né? Como os budistas dizem, né? Esse Nirvana é como se fosse um vácuo quântico, né? Ou é nada, né? A não existência, né? Então, mesmo esse aspecto que é o Brahman pessoal, ele é uma energia, mesmo sendo uma energia que não tem formas, né? Não tem gunas, né? Não tem qualidades, então não tem formas, não tem variedade. Mesmo assim é alguma coisa, né? Mesmo assim é alguma coisa. Como diz essa filosofia assim, né? O nada é alguma coisa, né? Então não há como haver o nada, que o nada já é alguma coisa, né? Então Krishna mesmo ele não consegue ser a ausência total, né? Filosoficamente falando, né? Mesmo o Brahman, que seria essa não variedade, ele ali mesmo assim é uma energia, né? É uma energia, um tattva, né? É uma verdade, é um dos aspectos da verdade absoluta. Então não é como ser um nada ateísta, né? O nada ateísta, né? Como não existe nada, né? Então ainda assim é alguma coisa. Como o budismo diz que o nirvana é o nada, né? O budismo é tido como ateísta, né? Como assim a não existência. Você tem que buscar, esse mundo é ilusório, a sua forma é ilusória, tudo aqui é ilusório. Você tem que estar preso aqui a alguma coisa. Então você tem que buscar a não existência. Você tem que anular a si próprio para deixar de ser mais um peão aqui sofrendo, né? Então, mas no aspecto no Vaishnavismo, no Gaudiya Vaishnavismo, até esse aspecto, né, é amórfico, né? Esse Brahman, ele é uma energia, então ele não pode ser dito como nada, né? Haribo, Carlos Alexandre, Marcos Maria Branquinho, Haribo, Marcelo Magalhães. Lembrei agora de um grande propagador da filosofia, de que tudo é tudo e o nada é nada, foi o grande pensador Tim Maia. Exatamente. Essa é a filosofia, dito a filosofia de boteco, né? Tudo é tudo, nada é nada. Tem muita gente que tá assim, né? Gosta de tudo, né? Nossa, toda quando você vai assim, né? Você vai em umas feiras místicas assim, né? Tem pessoas que gostam de tudo, né? Gosta de todas aquelas raças, né? É raça bassa, né? É uma mistura, né? A mishra, né? É uma mistura de tudo. Tem pessoas que gostam de tudo, né? Mas quem gosta de tudo não segue nada, né? Não segue nada. Você tem que ter uma dedicação exclusiva, né? Quando você entra nessa dedicação exclusiva, aí tudo se torna melhor, né? Você tem um foco melhor. Quando você está aquela coisa de tudo, né? Tudo é tudo, né? Ó, Deus é tudo, né? Deus está até nas coisas inferiores, materialmente falando, assim, tá? Deus está nas drogas, Deus está no álcool. Então, vou me encher de Deus, né? Ó, Deus não é diferente. Essa energia, né? É o álcool. Vou me encher
de Deus, né? Então tudo é tudo, nada é nada. Aí fica muito confuso, né? Então quem acredita em tudo, na verdade, não acredita em nada, né? É muito confuso, né? Então, Haribo, quem serve a todos não serve a ninguém. É porque, como Jesus diz, né? Não é possível servir a dois senhores, né? Não é possível servir a Deus e ao dinheiro, né? Respondendo à pergunta anterior aí. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai servir um e desagradar o outro, ou vai agradar um e desagradar o outro, né? Então, não há como servir a dois senhores, né? Que aí, as filosofias são meio que contraditórias, né? Então, se você entra numa igreja católica ali, né, tocando meridanga, vestido de Hare Krishna, não faz sentido, né? Não faz sentido, você tem que ter uma dedicação exclusiva, né? Aí sim vai ter um foco melhor, né? Focar melhor, né? Focar melhor a coisa e tudo na vida material é assim, né? Você ter sucesso em algo, você tem um foco, né? Imagina a vida espiritual, né? Aí você tem que ter um foco, né? Melhor, né? Senão fica muito disperso, né? Fica muito disperso e aí você... a tua fé fica diluída, né? Eu acredito em tudo, a sua fé se dilui, né? É melhor pegar a fé que você tem, mesmo que seja pequena, e focar em algo, né? Então, reverência a todos, obrigado por todos. Hoje, no templo do Taengá, teremos aula com Gora Krishna Dasa. O festival começa às 4h30. Então, quem puder estar presencialmente, Haribol. Então, reverência a todos, todas as glórias. A Shila Prabhupada, Ki Jai. Reverência a todos os devotos. Hari Bol, Hare Krishna.